Olá, me chamo Arthur e hoje estou aqui para apresentar um módulo de indicadores. Este módulo foi adicionado após recorrentes solicitações ali de nossos clientes, né, que sempre tiveram a vontade ali de estar fazendo a montagem dos gráficos dentro da plataforma, sem a necessidade de estar utilizando ali um sistema à parte para isso. E hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês como que funciona, né, esse módulo e quais os tipos de gráfico que a gente já tem disponível para uso, tá? Eu estou aqui na tela inicial, então. Aqui, como vocês podem ver, eu já estou trazendo aqui algumas planilhas, parte financeira, que a gente fez a montagem, tá? E tem algumas outras abas aqui em cima, ó. Então, tem aqui o financeiro, a parte pré-analítica, a analítica, pós-analítica e outros. Ó. E sempre que eu vou selecionando, né, os gráficos aqui eles vão sendo ajustados para aquele determinado assunto. Esses gráficos, eles são gerados através de dados, né, das atividades que a gente vai criando ali na parte do painel operacional. Então, toda essa estrutura, ela tem relação com o painel operacional. As atividades que a gente registra lá, por exemplo, né, parte aqui financeira, pesquisa de satisfação, não conformidade, enfim, diversos outros tipos de planilha, né? Todos esses dados a gente vai estar puxando aqui para a parte de indicadores. Então, um pouco aqui sobre os tipos de gráficos, né? Ó, aqui na parte de cima, a gente vai ter o que a gente chama de cartão. Esses cartões, a gente vai ter dois modelos, que seriam o cartão de média e o cartão de soma. Então, o cartão de soma, ele vai fazer a somagem dos valores de determinado campo ali do painel operacional. Então, nesse caso aqui, eu tenho, por exemplo, a quantidade de atendimentos realizados. Então, ele está somando ali as atividades mensais que eu tenho registrado, né? Trazendo ali a quantidade de atendimentos que eu realizei mensalmente, e aqui ele traz a somagem total para o determinado período que eu estou utilizando. A gente também tem aqui a parte do o cartão de média, né? Que seria ali a somatória e depois gerar a média, né, daquele valor. Então, eu tenho, por exemplo, aqui a média do ticket médio. Então, qual que é a média do ticket médio mensal ali da empresa, ou também, né, a média da receita total que a empresa teve. Bom, como eu comentei, esses gráficos eles são gerados ali por um período específico, e aqui na parte de cima eu vou ter aqui esse filtro. Então eu tenho aqui, ó, por padrão, 7 dias, 15 dias, 30 dias, 3 meses e esse outro. O item outro, ele serve para você fazer aqui um filtro personalizado, né? Então, se você quer ir de 6 meses ou os dados do último ano, por exemplo, você pode estar colocando aqui a data de início, a data de fim, e ele já vai estar ajustando todos os gráficos aqui apresentados, né, nessa tela para o determinado período selecionado. Um outro gráfico que a gente também tem seria o gráfico de pizza. Então, vou estar mostrando aqui para vocês. Vou acessar aqui a parte do pré-analítico, por exemplo. Ó, então aqui motivos de recoleta. Tem até um outro aqui embaixo, né? Mas esse aqui seria aqui o principal. Então a gente tem ali uma planilha. Dentro dessa planilha a gente vai criando as atividades sempre que uma recoleta ocorre e vai colocando ali o motivo, né? Então, por exemplo, então aqui nesse gráfico a gente sabe, né, que 2 das recoletas que ocorreram foi por causa da hemólise, ou então ali para a quantidade insuficiente, né? O volume insuficiente da amostra, né? Que foram 3. Tubo incorreto, enfim. Então, todos os motivos eles são trazidos aqui para esse gráfico, trazendo a porcentagem, né? Então, por exemplo, aqui o da quantidade insuficiente, que seria 33%, né? E foram 3 atividades que foram, 3 recoletas, né, que ocorreram, que teve esse motivo ali para ter ocasionado a recoleta. Tem aqui também, ó, falha na identificação de amostras, que é parecido, né? Então, rótulo trocado, rótulo ilegível, nome do paciente errado no rótulo, enfim. Então, a gente sempre cria uma atividade, coloca o motivo e ele já vai fazendo aqui esse gráfico, né, uma montagem automática. Um outro gráfico que a gente possui seria aqui o gráfico de ponto, ou o gráfico de linha, né? Então, seria para fazer ali, geralmente seria para identificação de tendências, né, ali picos e padrões de comportamento. Então, a gente tem aqui como exemplo ó, o tempo médio de liberação de resultados. E aqui a gente pode ter esse acompanhamento ao longo ali dos meses, tá? Sobre o gráfico de linha, ele vai ter uma opção interessante que é essa do período.
Então, como esse gráfico ele vai trabalhar ali com determinados meses, né? Então, cada atividade ele é referente a um mês, aqui a gente consegue então filtrar pelo resultado, né? Por um gráfico que seja mensal, trimestral, semestral, anual e caso, né, seja ali uma entrada diária ou semanal, a gente também pode estar utilizando essas opções. Então você consegue ter aqui um acompanhamento, por exemplo, de forma trimestral. Então, ó, o primeiro trimestre, né, de 2025, ó, ali a média foi de 206. Bom, um último gráfico que a gente tem seria o gráfico de barras. Então aqui a gente tem aqui um modelo do gráfico de barras, que seria a quantidade de recoletas realizadas. Então, a mesma planilha que alimenta o gráfico de motivos de recoleta vai estar alimentando esse gráfico de barra referente, né, à quantidade de recoletas que teve. Né? Como essa recoleta, né, vai ser um registro diário que você faria ali nessa planilha, então a gente consegue ter esse valor diário. Né? Então, diariamente você consegue saber quantas recoletas tiveram. E usando aqui a opção de data, a gente consegue estar trocando, né? Então, para semanal, mensal, trimestral, semestral ou anual. Então, por exemplo, se eu quiser saber de forma mensal, eu posso fazer a alteração aqui em cima e ele já vai me trazer. Então, eu sei que aqui no mês 11, né, eu tive 8 recoletas e aqui no mês 12 eu tive apenas uma. Em sequência, agora a gente vai estar vendo na prática como que a gente faz a montagem desses gráficos usando os dados que são inseridos ali no painel operacional.